vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. Boa tarde, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao programa Caçador de Mim. Hoje, o nosso tema será comunicação. Como ela impacta em nosso dia a dia, em nossos relacionamentos e na vida. O programa hoje está sensacional. Veja, comunicação. Quais os desafios? Vamos conversar com diferentes pessoas para saber qual a importância dela em nossas vidas. Em nosso estúdio, um bate-papo sobre o tema e ainda a reflexão do dia e um lindo clipe com a música Soldados da Paz. O programa Caçador de Mim começa agora. Eu, caçador de mim. A comunicação existe em todos os ambientes, em casa, no trabalho, em nossas relações sociais, com os amigos, com a família, os colegas de trabalho e até mesmo com os desconhecidos. Comunicamos o tempo todo através da fala, da postura corporal, dos e-mails, mensagens e das redes sociais. São muitas as possibilidades de mostrar ao outro o que pensamos, o que queremos ou sentimos. Por que a comunicação é tão necessária? É o que veremos agora. A comunicação sempre foi vital para o ser humano. É uma forma de integração, instrução, troca mútua e de desenvolvimento. Nos comunicamos o tempo inteiro e de diferentes formas, seja através de gestos, fala, corpo ou ainda em cartas, e-mails e redes sociais. Estamos o tempo inteiro interagindo uns com os outros. A jornalista e autônoma Raquel Aguiar sabe bem o valor da comunicação. Tanto no trabalho quanto em casa, faz questão de ter um diálogo aberto e franco com as pessoas. E passa isso de forma muito segura para o filho Dante, de apenas 5 anos. Então, se ele está assistindo um vídeo, às vezes a gente vê uma palavra que é um pouco inconveniente, a gente sempre conversa, olha, eu não gostei muito dessa palavra, mamãe, essa palavra é feia, né? Para que eu procuro não excluir o Dante do mundo em que a gente vive, mas explicar para ele o que é certo e o que é errado. Mas dentro da linguagem dele, né, que ele entende, a gente procura sempre responder a todas as perguntas, estar sempre próximo para que ele entenda o mundo em que ele vive. Além de ser tão importante nos relacionamentos interpessoais, a comunicação também é ferramenta de integração e marketing. Há 4 anos, os gestores dessa faculdade de Goiânia decidiram que era hora de investir em comunicação interna. A comunicação é uma atividade, uma das mais importantes aqui da faculdade, que eu considero e que todo mundo considera, porque ela é onde integra, é onde todos sabem o que está acontecendo e o que vai acontecer. É onde a gente demonstra nosso planejamento estratégico, nosso planejamento de marketing, onde nós queremos chegar. E isso nos traz, agrega muito valor à nossa marca e às nossas atividades internas, porque sem elas serem demonstradas, tanto para o interno e externo, isso não justifica. O primeiro passo foi contratar uma assessoria em comunicação. Os colaboradores receberam treinamentos de atendimento ao público. Canais de comunicação foram abertos entre alunos e diretoria através de endereços eletrônicos. Na parte física, as catracas que limitavam o acesso dos alunos aos diretores e coordenadores foram retiradas. Na parte administrativa, por exemplo, nós temos o Recursos Humanos, que faz essa intermediação dos direitos trabalhistas, né? De algumas informações administrativas, do treinamento de pessoal com o atendimento ao público, seja os alunos, seja com o próprio colega, seja com o público externo, através do telefone, da ouvidoria, que é outro departamento que nós utilizamos, que é de suma importância, onde ele é o termômetro da satisfação do aluno com a instituição. Então, dali nós podemos criar várias ações, ter várias ideias para colocar isso em benfeitoria, em consequências boas para a instituição e para a educação e infraestrutura. Segundo Ítalo Oliveira, que é diretor da faculdade, os resultados foram significativos. Ganho de efetividade dos funcionários e melhoria da avaliação dos alunos em relação à instituição. Então a comunicação interna ela ficou muito mais fácil, muito mais clara e mais rápida. Então para nós isso hoje
em termos de quantidade de alunos, de movimentação, é de suma importância, porque isso facilita para que o aluno ele pratique várias atividades ao dia, ele não fique só na instituição para pedir uma declaração. O diretor conta que a comunicação revolucionou a faculdade. Primeiro, por conta dessa facilidade para falar com os gestores, com os colaboradores. E segundo, que a gente valoriza porque nós temos os 3 cursos de habilitação. Então a gente tem que valorizar. Isso é um dever nosso da instituição, para que o profissional que aqui esteja, que vá exercer a função, ele sinta valorizado. Um outro exemplo de que quem investe em comunicação traz retornos expressivos é essa cooperativa de créditos. Para trabalhar com dados financeiros e metas, a agilidade das informações é fundamental para a gestão do negócio. A gente trabalha muito com metas, com desafios, e esses desafios precisam ser comunicados para toda a equipe. Então é muito importante saber fazer isso da melhor maneira possível para colher resultados melhores também. De acordo com a forma que você repassa a comunicação, você pode ter uma equipe de sucesso ou uma equipe de fracasso. Então, se o gestor consegue passar toda a determinação da estratégia para a sua equipe de uma forma que motive a equipe, com certeza a equipe será uma equipe colhedora de bons frutos. Pelo contrário, se a organização ou o gestor não souber passar isso de uma forma motivadora, a equipe vai se desmotivar, não vai acreditar no resultado nem na meta e não vai fazer o possível para alcançar aquilo, E no próximo bloco nós vamos entrevistar a jornalista Sirlene Milhome, que também é especialista em comunicação integrada. Voltamos em 1 minuto. Até já! Eu, caçador de mim. Os números da violência doméstica em Goiás estão cada vez mais assustadores. Todos os dias chegam no Centro de Valorização da Mulher dezenas de mulheres, adolescentes ou crianças, em situações de desespero, agressão ou abandono. Por isso eu estou aqui, de mãos dadas com o Cevan, para pedir a sua ajuda. Seja responsável você também e ajude o Cevan a continuar ajudando muita gente. Eu ajudo o Cevan e você também pode ajudar. Saiba como alcançar a tão sonhada autorrealização. Acesse caçadordemim.com.br. Você pode assistir a todas as edições do programa, além de conhecer mais sobre o projeto Caçador de Mim. Em nossa loja virtual é possível adquirir camisetas, CDs, DVDs com a palestra musical, além de um lindo tag militar que reúne todo o conteúdo do Caçador de Mim num pendrive. Ainda vem um aplicativo em neurocoaching para sua autoavaliação. caçadordemim.com.br. Eu, caçador de mim. Estamos de volta com o programa Caçador de Mim. E agora vamos entrevistar a jornalista e especialista em comunicação integrada, Sirlene Milhome. Sirlene, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso de receber você, Sirlene. Sirlene, a comunicação, qual a importância da comunicação para as nossas vidas? É toda, É toda importante, porque se você não se comunicar, na verdade você não vive. Eu acredito que essa é a essência do ser humano, é a comunicação. É isso que nos separa e nos divide dos animais, Os animais têm um tipo de comunicação, mas nós temos um tipo muito maior, porque a gente consegue falar. E a oração, ou seja, a comunicação verbal, ela é maravilhosa, Infelizmente a gente vem perdendo, um pouquinho a comunicação verbal. Mas um programa como esse, por exemplo, é muito bacana porque a gente consegue resgatar um pouquinho e parar um pouquinho o seu telespectador para falar o que é comunicação, Eu me comunico? Posso devolver essa pergunta para você? Então, é possível não se comunicar, Sirlene? É possível não se comunicar. Porque comunicação e informação são coisas diferentes. Muitas vezes você cai na cilada de achar que porque você informou ou porque você mandou uma mensagem, mandou um e-mail, por exemplo, você se comunicou. Mas comunicação, ela precisa de ter alguns elementos básicos. Nós precisamos ter um emissor e um receptor, ou seja, alguém que fala e alguém que vai ouvir, independente do canal. Mas a mensagem, ela tem que ser comum para os dois, porque se eu não entender o que você está falando, o resultado disso pode ser bastante desastroso. Mas comunicação
ainda não é esse processo de emissão e recepção. Comunicação é, na verdade, quando quem ouviu dá um feedback, dá um retorno para quem falou, dizendo, ok, entendi a sua mensagem, ou então eu não entendi. Muitas vezes, assim, grandes problemas sociais estão na falta de entendimento da necessidade desse feedback, né? Vamos levar isso para uma realidade de família, por exemplo. Um pai, uma mãe informa o filho ou dá uma orientação para o filho, mas ele não toma o cuidado de perguntar para o filho, você entendeu? Ou, o que você entendeu? Então, é essa falta de comunicação na família, na sociedade e até dentro das empresas que a gente tem que parar um pouquinho para pensar, né? Como é que a gente pode melhorar isso? Silene, e quais ferramentas práticas e simples, né, que o nosso telespectador, ao ouvi-la, ele pode começar a instrumentalizar a fim de ter uma comunicação mais efetiva, mais clara, mais harmoniosa? Sair um pouquinho de você e pensar no outro, né? Eu estou falando, bastou. Eu falei, ponto final. Não, eu falei, mas e o outro? Ouviu? Entendeu? Consegue aplicar aquilo na sua vida? Então, na minha opinião, é você pensar que comunicação é algo que a gente faz de um para outro, né? É interpessoal, tem que ter mais de um. Aí as pessoas perguntam, não, mas nem sempre. Eu tenho veículos que não têm canais de feedback. Sim, mas a gente está falando de uma maneira mais global, né? Mas se você trouxer isso para a sua vida, eu saio um pouquinho de mim e penso no outro, aí você vai ter mais condições de ter uma comunicação melhor, né? Com mais efeito. E no ambiente empresarial, como estruturar uma comunicação também que traga resultados positivos? Até bem pouco tempo, nós tínhamos 2 grandes pilares da comunicação empresarial. O primeiro pilar era a comunicação interna, né, que a área de recursos humanos, depois gestão de pessoas, fazia. Aquele jornal interno, né, que falava o futebol, ali do grupo de profissionais da empresa, falava dos benefícios. E nós tínhamos, por outro lado, a publicidade, que especialmente na década de 80 no Brasil, a gente teve um grande boom, né, grandes agências, grandes campanhas. E a publicidade, então, falava do produto, da marca, né, vendia um diferencial. A gente viu, no final da década de 90, que isso era insuficiente, que as empresas buscavam mais, porque as partes interessadas na empresa não é só o funcionário e, né, de outra medida, o cliente, mas e o fornecedor, e o vizinho, e a sociedade? Quando as empresas começaram a refletir que elas tinham que ser sustentáveis economicamente, né, socialmente, principalmente ambientalmente, eles começaram a ver que os canais de comunicação, que os públicos dela se alargaram muito. Então ela buscou outros ferramentais, mas principalmente ela buscou áreas de conhecimento. Entre essas áreas, o que despertou muito a comunicação empresarial foram as relações públicas. Por quê? Qual que é o princípio de relações públicas? Ouvir o cliente, ou ouvir o outro, ou ouvir o stakeholder, a parte interessada. Porque ouvindo, a empresa consegue, então, trazer a informação certa para cada um dos públicos, né? Silene, e o empreendedor que queira sistematizar essas ferramentas da comunicação a fim de resultados, né, melhores para a sua organização, quais seriam os primeiros passos, por onde começar? Olha, nós temos 2 caminhos. Um é ele colocar no organograma dele a comunicação empresarial e trazer profissionais para cuidar da gestão dessa comunicação. Mas nem sempre comunicação é feita por uma pessoa ou por 2 ou 3 pessoas, né? A comunicação às vezes é feita por equipes. Então hoje cresce no Brasil as agências de comunicação empresarial que prestam serviço para as empresas. Elas não substituem a gestão de comunicação. Ainda é necessário, ou melhor, eu acho que vai ser sempre necessário, que o organograma dessa empresa ela tenha a comunicação ali, bem ligada ou muito perto do CEO da empresa, porque é uma questão estratégica. Mas, principalmente, nós precisamos entender que a comunicação precisa de braços, precisa de profissionais e precisa de multiplicidade de conhecimento, como eu te falei antes, né, como falamos antes. Relações públicas, publicidade, né, marketing, jornalismo, essas áreas do conhecimento da comunicação social, elas se integram. E nessa medida, nós temos diferentes modelos no Brasil. Nós temos empresas com grandes departamentos de comunicação, bem departamentalizados, né?
e nós temos a oportunidade de conhecer principalmente as instituições de classe. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás, por exemplo, tem uma equipe maravilhosa. O SEBRAE tem uma equipe maravilhosa, né, segmentada, organizada. Mas nós também temos modelos de empresas, às vezes empresas de médio e grande porte, que tem um gestor de comunicação e que faz a terceirização praticamente todos os serviços de comunicação dentro da empresa. No espectro da comunicação, ou seja, no total da comunicação, certa vez eu li num artigo que a linguagem, né, a comunicação verbal, ocupa 15% apenas. Como estabelecer, então, uma comunicação integral, né, e plena no sentido de se fazer entender, de se fazer compreender? E, em especial, para o indivíduo, né, que agora está nos assistindo e que gostaria de começar a iniciar esse processo de comunicação mais harmonioso assim, na sua vida e para os seus resultados também. Olha, eu tenho 2 filhas e no processo de educação dessas filhas, eu segui um modelo que eu acho que vale a pena compartilhar, que é você tem que ler, porque o processo começa, leia, escreva e depois fale. E nós estamos vivendo, às vezes, nessa angústia do dia a dia, que a gente, como eu disse antes, quer falar, quer se manifestar, quer se posicionar, mas sem uma bagagem, né? Então, a falta de leitura e principalmente o hábito de escrever aquilo que você deseja comunicar é crucial nesse processo de comunicação. Então, a timidez, às vezes a insegurança, é porque você não passou por um processo até mental de sedimentar a informação e de fazer a experiência de escrever aquela informação, né? Então, a minha percepção eu tenho 2 leitoras contumazes assim na minha casa, né? A minha filha caçula de 17 anos, faz agora direito, ela simplesmente lê livros de 4, 5 mil páginas e é criticada às vezes por isso. Em aeroportos as pessoas passam e falam, quantos anos você tem? Porque com um livro tão grosso, né? Eu acho que é sempre bom a gente retomar o processo de leitura e de escrita, né? E eu gostaria de solicitar, Silene, que você trouxesse suas considerações para o nosso telespectador sobre a comunicação e a importância dela, né, para uma vida mais plena. Bom, essa é uma oportunidade da gente chamar a atenção de todos para como é a comunicação na sua vida, o que ela toma de proporção, né, dentro da sua vida. Na minha visão, na minha experiência, eu trabalho há 25 anos com comunicação empresarial e comunicação social de uma maneira geral, especialmente com jornalismo. Eu acredito que sempre é momento de você parar e se perguntar, eu me comunico bem? As pessoas entendem o que eu falo? Isso realmente é transformador. Porque a partir do momento que você aprende a ouvir melhor, você aprende a se posicionar melhor, o seu mundo muda, né? E as oportunidades também. Silene, muito obrigado pela sua participação, foi muito elucidativo tê-la aqui hoje conosco. Eu agradeço muito e desejo sucesso a você e ao programa. Muito obrigado. E no próximo bloco você vai ver um clipe com a música Soldados da Paz. Voltamos em instantes. Até já. Eu, caçador de mim. Saiba como alcançar a tão sonhada autorrealização. Acesse caçadordemim.com.br. Você pode assistir a todas as edições do programa, além de conhecer mais sobre o projeto Caçador de Mim. Em nossa loja virtual é possível adquirir camisetas, CDs, DVDs com a palestra musical, além de um lindo tag militar que reúne todo o conteúdo do Caçador de Mim num pendrive. Ainda vem um aplicativo em neurocoaching para sua autoavaliação. caçadordemim.com.br. Setup Music, produção musical de alta qualidade, com produtores altamente capacitados com mais de 30 anos de experiência no mercado nacional e internacional. Jairo Reis e Bororó estão prontos para recebê-los. Produção de CD, jingles, vinhetas, trilha sonora. Aqui seu áudio é tratado com carinho. Ambiente aconchegante, estúdio profissional e equipamentos com a mais alta tecnologia. Venha fazer parte da nossa trilha sonora. Setup Music. Eu, caçador de mim. Estamos de volta e agora é a hora da nossa reflexão do dia. Um lindo texto do psicólogo Marcelo Albuquerque.
Cansei das futilidades. Não tenho tempo nem paciência para o frívolo e o insípido. Chega de perda de tempo com pessoas e programas vazios. Tenho pressa. E o tempo passa a ser muito, muito sagrado na vida e na convivência daqueles que me são caros, verdadeiros presentes para a minha alma. Cansei de discussões, e exibicionismos. Quero tocar a minha vida sem me prender a pessoas e situações pouco confortáveis. Quero a alegria do diálogo esclarecedor. Quero a paz da escuta profunda e sincera. Nunca tive paciência com os discursos fatalistas que fazem do caos uma filosofia de vida. Mantenho distância dos terroristas de plantão que vivem semeando a discórdia, as más notícias, os escândalos, as desgraças sociais. Moscas humanas que adoram pousar sobre o que existe de pior em nossa sociedade, para depois saírem por aí implantando as trevas das discórdias, dos boatos e da falência moral dos outros. Desisti de ter razão. Fiz a opção de ser feliz e permanecer em paz. Conheço os meus princípios, sei das minhas limitações e, sinceramente, não gosto do papel de ser colonizador do pensamento alheio. A insegurança e a busca pela aprovação alheia me fez assumir por muitos anos o papel de centralizador, monopolizando atenções, buscando o holofote do reconhecimento, as luzes efêmeras do sucesso. Quanta ignorância! Me despeço desse e de inúmeros papéis irrelevantes para o meu amadurecimento mental, espiritual e cognitivo. Estou passando a minha vida limpo e, com isso, estou abrindo mão de muitas crenças e comportamentos típicos de uma mente que se manteve por muito tempo frágil e infantilizada. Assim, percebo que muita coisa mudou na minha vida, na minha rotina e no meu caminhar. Me percebo mais observador, falo menos e escuto mais. Valorizo mais o meu tempo e as pessoas que são caras. Cuido melhor dos meus relacionamentos, do meu lazer, do meu descanso, da minha saúde. Manifesto com mais frequência a minha gratidão por aqueles que fizeram e fazem a diferença na minha vida. Observo atitudes nobres que me encantam. Internalizo e, sempre que possível, materializo esse aprendizado no meu repertório cotidiano. Me vejo como um eterno buscador de bons exemplos, de referências positivas de crescimento. Um sentimento de urgência me acompanha como um guia interior que sinaliza o que, como e quando fazer o necessário e o que devo abrir mão para ter uma vida mais prazerosa e satisfatória. Como consequência, tenho permanecido menos tempo em algumas atividades e oportunizado outras mais relevantes. Ou eu me encanto e encontro graça e sentido no que faço, ou estou fora, saindo ao encontro do que me sacia, planifica e alegra minha alma. Me vejo e me sinto assim, inteiro. Se assim não for, não serve. A minha vida vale muito para ser desperdiçada, subutilizada. Preciso ficar atento com as falsas ocupações, redes sociais, TVs, pessoas e ambientes que quase não agregam valor à minha vida, e eu não posso responsabilizar ninguém por esses prejuízos, pois quem faz as escolhas sou eu. E o programa Caçador de Mim encerra aqui mais uma vez agradecendo a você pela oportunidade que nos deu. Fique agora com um clipe da música Soldados da Paz. Pois se o bom de viver é estar vivo, ter amor, ter abrigo, ter sonhos, ter motivos pra cantar. Armas no chão, flores nas mãos. Pois se o bom de viver é estar vivo, ter irmãos, ter amigos, vivendo em paz,
país não pode ser derrotado, ainda que a guerra pareça perdida. Pois quanto mais se sacrifica a vida, mais a vida e o tempo são os seus aliados. Ainda que a guerra pareça perdida, pois quanto mais se sacrifica a vida, mais a vida e o tempo são os seus aliados. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador